Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza aí, pessoal? Gente, dando sequência, capítulo 3, circunferência, posições relativas entre uma reta e uma circunferência agora, tá? Nós já vimos ali a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Agora entre reta e circunferência. Para finalizarmos, posição relativa entre duas circunferências. Bom, vamos lá. Então, dado aqui uma circunferência, nós temos três possíveis posições. São elas. Deixa eu só colocar uma circunferência aqui. Uma circunferência. Tá lá. Eixo Y, eixo X. Beleza. Só uma reta, ela pode ser externa à circunferência. Por exemplo, a reta R. Ela pode ser tangente a uma circunferência. Ou seja, ela toca a circunferência num único ponto, seria o caso de S. E ela pode ser secante à circunferência. T. Reta T, secante. Então, existem três posições. Vamos lá. Externa. Externa. Tangente. E secante. E existem duas maneiras de verificarmos sua posição em relação à circunferência. Quais são essas maneiras? Primeiro, dada a circunferência lambda, uma circunferência lambda de equação conhecida. Lambda pode ser por x menos x de c ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual a r ao quadrado. Equação de lambda. E a reta, a equação da reta também é dada, né? Vou colocar uma reta genérica, tá, gente? A reta tem a equação ax mais by mais c igual a zero. Coloquei na forma geral. Pode ser representado da forma reduzida. A reduzida é melhor ainda, porque para trabalhar aqui eu vou usar a ideia do sistema, que é uma possibilidade, tá? E aí nós vamos, como eu já disse, montar um sistema com essas duas retas. Ao resolvermos o sistema, pensa comigo, eu tenho uma circunferência que é representada por uma equação. Eu tenho uma reta representada por uma outra equação, ambas que contêm as mesmas variáveis. Ambas contêm as mesmas variáveis. Tá difícil. Ou seja, x e y. Monto um sistema. O sistema, quando eu monto, a ideia é encontrarmos um valor de x e y que satisfaça as duas equações, o quê? Simultaneamente. Tá certo? Assim sendo, o que vai acontecer? Pensa aqui comigo, o sistema de equação aqui da circunferência, a circunferência é uma equação do segundo grau. A reta é uma equação do primeiro grau. Quando eu substituir a reta na circunferência, ou seja, se eu isolar o y lá da equação da reta, substituir na circunferência, nós vamos obter uma equação do segundo grau. E equação de segundo grau, nós temos aquela chamada discriminante, conhecida como delta, que pode ser representada por três tipos de valores: positivos, negativos e nulo. Tá? E para cada uma dessas três situações, eu tenho uma condição. Então, vamos lá, bota a cabeça para funcionar junto comigo, ó. Vamos supor que a reta R, ela é externa em relação à circunferência lambda. Ou seja, R interseção com lambda é vazio, não possui intersecção.
Isso acontece se, somente se, ao resolvermos o problema, ao resolvermos o sistema, o delta dessa equação, desse sistema, ele tem que ser negativo. Essa é uma primeira forma que nós vamos ver, tá? Se o delta for negativo, então eu tenho que a equação do segundo grau não admite solução real. Ou seja, dessa forma, R é externa. A circunferência lambda. Ok? Beleza. Na sequência, eu tenho aqui que a reta T, a reta S, ela tangencia a nossa circunferência no ponto T. Então percebam que S interseção com lambda, interseção com lambda é igual ao ponto T. E isso vai ocorrer, ou seja, se uma reta tem um único ponto em comum, significa que aquele sistema tem uma única solução. E para isso acontecer, somente se o delta for zero. Então aqui ela admite solução única. Ou seja, S é tangente à circunferência. Vou colocar aqui também. Ok? E por fim, pessoal, eu tenho a reta T, que tangencia a circunferência em A e B. Ou seja, existem dois pontos comuns. Então, a reta T, intersecção com lambda, resulta nos pontos A e B. Ou seja, essa solução, ou a solução desse sistema, admite duas raízes reais e distintas, tá? Então, isso ocorre somente quando o delta é positivo. Então, são as três condições que nós temos para o delta. Positivo, negativo e nulo, tá? Então, dessa forma, ela admite duas soluções reais, né? E distintas. Ou seja, que são os dois pontos em comum. Tcharam! Simples assim. Essa é uma primeira maneira. E qual que eu vou usar? Não, depois eu falo. Ó, posso montar o sistema e resolver, tá? Acontece que resolver esse sistema vai dar um pouco de trabalho, mas nada muito específico também. É um sistema de equações do segundo grau, gente. Vocês já fizeram isso lá no nono ano, tranquilamente, vocês fariam agora, tá? Uma segunda maneira que nós temos seria o quê? Pensa comigo. A circunferência é dada, a reta é dada, as duas são conhecidas. Pensa que se eu pegar aqui na circunferência o centro dela, observem que é possível conhecer o centro e o raio. Se uma reta é externa à circunferência, a distância do centro dela até essa reta essa distância aqui, de um ponto a uma reta, ela é maior que o raio. Isso é nítido. Se ela for tangente, essa distância, pessoal, será igual ao raio. E se ela for secante, essa distância será menor que o raio.
Eu acho mais simples isso, tá? Só que aí eu uso aquela fórmula da distância de um ponto a uma reta. Então, eu faria, né, a segunda maneira seria o quê? Usar a distância, calcular, né? Calcular a distância do centro C da circunferência à reta e comparar com o raio. Ou seja, se a distância do centro até a reta R for maior do que o raio, então R é externa. Se a distância do centro até a reta S, no caso, for igual ao raio, então S é tangente à circunferência. E se a distância do centro até a reta T for menor do que o raio, então T é secante. E lembrando, né, gente, que a distância de um ponto a uma reta de um ponto a uma reta é dado por módulo de AX mais BY mais C. X, eu vou colocar aqui, ó, X de P, né? Y de P, que é o ponto em questão. Ah, vou colocar X de C, Y de C, porque é o Y do centro e o X do centro, tá? Sobre raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Pronto, fechou. Tá lá, gente, ó. São essas duas maneiras que nós temos. Agora vem a questão. Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Não sei. Sei, tô brincando. É assim, eu vou pelo sistema quando ele pede para encontrar as intersecções, porque geralmente quando ele fala, verifique a posição e no caso de haver um ponto comum, determine esse ponto comum ou os pontos em comum. Então eu já vou pelo sistema. Se o delta der negativo, eu já sei que não tem solução. Acabo aí, tá? E justifico. Olha, a reta é externa. Se o delta der zero, eu já sei que ela é tangente, aí eu determino o ponto. Continuando resolvendo o sistema. Continuo a resolver o sistema. Se o delta der maior que zero, então eu vou ter duas raízes distintas. Significa que são dois pontos distintos. Beleza? Vamos lá? Exercícios, né? Dá um print aí. Já peguei aqui. Peguei a questão 51. Pessoal, peguei 3. Eu vou fazer o que der tempo. Para não passar de meia hora. Essa é a questão número 51, que está na página 108. Determine os valores reais de P para que a reta de equação 2x menos y mais P igual a zero seja tangente à circunferência de equação. Tá, então, circunferência está aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Simples. O centro dessa circunferência é 0, 0. Porque eu só tenho x quadrado e y quadrado. Eu não tenho o termo x e y. Tá? Se eu passar o 4 para lá, vai ficar x quadrado mais y quadrado igual a 4. Posso até colocá-lo assim, ó. Melhor. Então, raio ao quadrado é 4, portanto, raio é igual a 2. Pronto. Presta atenção, não precisa do plano cartesiano.
Eu tenho uma circunferência e eu tenho a equação da reta, só que essa reta ela depende de P. P, pessoal, está associando a intersecção com o Y, tá? Ele quer que essa reta seja tangente à circunferência. Isso significa que a reta... Nossa, isso significa que a reta... Oh, mas que coisa! Isso significa que essa reta, R, nós podemos chamá-la aqui, deve ter um único ponto com a circunferência, que é o ponto de tangência, tá? Só que vocês vão perceber que são duas retas, porque eu posso ter ela aqui e eu posso ter ela aqui, ó. De forma paralela, as duas são paralelas, têm o mesmo coeficiente angular, só que o que diferencia uma da outra é que elas têm coeficientes lineares diferentes, tá? Eu vou usar o quê? A distância entre ponto e reta. Então eu sei, por exemplo, que para reta R... Oh, mas que coisa! Para R ser tangente à circunferência, lambda, devemos ter a distância do centro de lambda à reta R igual ao raio que é de 2 unidades. Então aí eu aplico a distância de centro até R, nossa reta R, distância de um ponto a uma reta. O ponto é 0, 0, o raio tem que ser 2, essa distância vale 2, pronto. Então aí eu monto a equação. 2 é igual a módulo de da reta 2 vezes o x eu substituo pelo x do ponto, que é 0, mais, aliás, menos 1 vez 0, que é o y, mais p dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é o a e o b. Então aqui eu teria 2 é igual a módulo de p sobre raiz de 5. Ou seja, módulo de p é igual a 2 raiz de 5. Portanto, p é 2 raiz de 5, ou p é menos 2 raiz de 5, por se tratar de um módulo. Como é uma equação modular, automaticamente eu já chego onde eu preciso, gente. Tá? Eu já chego nos dois valores de p aqui. Por isso que eu disse para vocês que seriam duas equações. Ah, mas eu uso os dois? Sim. Portanto, teríamos aqui, ó, R será dada por 2x menos y mais 2 raiz de 5 igual a 0. Ou R é 2x menos y menos 2 raiz de 5. Tá aqui. Beleza? Fechou. Mais uma. Depois vocês tiram um print aqui. Essa equação, pessoal, eu já fiz 2 blocos aqui. Por quê? Porque era o mesmo assunto, tá? Eu já apliquei os dois métodos. Existem duas formas de trabalharmos. Essa já é a 58, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Questão 58, que está na página 110. Então, eu já apresentei lá na teoria as duas maneiras que nós temos para trabalhar com a posição de uma reta e uma circunferência. Na 58, determine o ponto de lambda mais próximo da reta. Boa. Primeiro eu posso... Depende, tá, gente? Porque assim, eu não sei se essa reta é externa, é secante ou é tangente, tá?
Eu não sei a posição relativa dela. Ah, preciso saber? Seria bom. Ela pode ser secante, tangente ou externa. Nós não sabemos, tá? Se ela for externa, esse seria o ponto, ó, mais próximo. Se ela for tangente, é o mesmo ponto. Então, se ela for tangente, eu faço o sistema para achar ele, tá? Agora, se ela for externa, não. Se ela for secante, é a mesma ideia da externa. A secante é o mais próximo dela, é esse aqui também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou encontrar o centro da circunferência. O centro é 4 no x, 2 no y, raio 3, tá? Eu vou só por desencargo de consciência, porque eu preciso saber se ela é tangente ou não. Se ela for tangente, eu sigo outro caminho, entendeu? Então, eu vou verificar qual a posição dela. Então, qual a posição da reta? Qual a posição da reta em relação à circunferência? Vou chamar de lambda, tá? Então, calcula lá a distância do centro até a reta. Vai ficar 1 vezes 4, mais 1 vezes 2, mais 11, sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ou seja, essa distância vai dar 4, 6, 17. Módulo 17 dá 17 sobre raiz de 2. Nossa. Bom, isso é maior que 3, né, gente? Lambda aliás, a reta R é externa a lambda. Ótimo. Então, eu tenho exatamente isso daqui, ó. Uma circunferência e uma reta R. Eu quero esse ponto aqui, que é o ponto mais próximo. O ponto A é o ponto mais próximo da reta. O que eu faço para achar isso? Eu só vou trabalhar com reta, gente. Eu tenho centro, não tenho? O que eu vou fazer? Eu vou encontrar a equação da reta S, que é perpendicular S, que será perpendicular à reta R. Calculo a equação de S, que é perpendicular a R. Ótimo. Dessa forma, como eu quero esse ponto aqui, eu vou ter que montar um sistema da equação S, ó, vou até colocar. A é igual à intersecção entre S e lambda. É uma das intersecções, porque na verdade eu tenho duas, tá? Aí, gente, eu vou ter que verificar qual é o ponto mais próximo, o A ou o B. Então, na verdade, ó, essa intersecção com lambda resulta no ponto A e no ponto B. E S passa pelo centro da circunferência, ou seja, o centro pertence a S. Ixi, espaço. Tá? Então, vamos lá, vamos encontrar a equação de S. Como S é perpendicular a lambda, a R, desculpa, temos que MR vezes MS, que são os coeficientes angulares, o produto deles é menos 1, tá? O coeficiente angular de R, eu pego pela própria reta R, ó. Isolando o Y, eu vou ter menos x menos 11. Ou seja, o MR vale menos 1 aqui em cima.
Então, se o MR é menos 1 vezes MS dá menos 1, significa que MS vale 1. Beleza, temos o coeficiente angular, tá? E como eu tenho o centro também, o centro da circunferência é 4,2. Então, eu vou encontrar uma equação de uma reta que tem o coeficiente angular 1 e que passa pelo ponto 4,2. Aí eu uso y igual a 1x mais n. Substituir no ponto, y é 2, 4 mais n. N, portanto, é menos 2. Logo, a reta S tem a equação y igual a x menos 2. Beleza? E aí nós vamos montar o sistema entre S e lambda para encontrarmos a intersecção. Só que aí, gente, espera aí, complicou aqui o negócio, espaço. Deixa eu ver se consigo copiar isso aqui. Copiar. Ó, veio tudo. Ótimo. Bom, aí, pessoal, nós vamos lá. Ó. X menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Eu só vou terminar esse, tá? Com y, que é igual a x menos 2. Eu vou pegar a circunferência, vou desenvolver ela. Vou desenvolver aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 8x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Menos, né? Mais 16, y quadrado menos 4y, mais 4, menos 9 igual a 0. Aí eu vou agrupar os termos semelhantes, x ao quadrado, menos 8x, 16 mais 4 vai dar 20, 20 menos 9 dá 11, menos 4y mais 11 igual a 0. Esse sistema dá mais trabalho mesmo, viu, gente? Aí eu vou substituir o y por x menos 2, ó, que é o que está aqui. Então, vamos lá. X quadrado menos 8x mais y, x menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes x menos 2 mais 11. Bom, porque tem espaço, vou pular uma linha aqui. X quadrado menos 8x, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 4x mais 8, mais 11. Então, aí nós temos 2x ao quadrado. Ai, ai. Menos 8x menos 4 menos 4x vai dar menos 16x. 4 mais 8, 12. 12 mais 11, 23. Mando um Bhaskara. B ao quadrado 256, menos 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 23. 184. 184 menos 256. 184 menos 256. 72, olha que beleza. 72. Então, x é igual a menos b. Mais ou menos 72 vai dar 72, 36, 6 raiz de 2, dividido por 4.
Tá? Dá para dar uma simplificadinha aqui, ó. Vai dar 8 mais 3 raiz de 2 sobre 2 e 8 menos 3 raiz de 2 sobre 2. Que jossa! Qual que é essa questão aqui? 58. Vamos ver? Bom, deu um pouco diferente ali, mas é a forma que ele coloca. Dá na mesma, tá? Tá um pouco diferente lá no enunciado, viu, gente? Ó, então aí eu tenho x igual a 8 mais raiz de 3 sobre 2 e x igual a 8 menos 3 raiz de 2 sobre 2. Ele coloca aqui como menos, tá? Eu teria que, na verdade, achar o y primeiro, né? Y é igual a x. Então eu vou ter, ó, para o valor positivo, eu vou ter 8 mais 3 raiz de 2 sobre 2 menos 2. Ou y igual a 8 menos 3 raiz de 2 sobre 2 menos 2. Aqui daria y igual a menos 4 mais 8, vai dar 4 mais 3 raiz de 2 sobre 2 menos 4. 8 menos 4 vai dar 4 menos 3 raiz de 2 sobre 2. Um tá lá em cima, outro tá aqui embaixo, tá? Uma saída pelos valores, eu acho que é mais fácil eu fazer o seguinte. Eu pegar essa circunferência, que tem centro 4 e 2 e raio 3, e colocar no plano, viu? Ó, 4. 4 e 2. Questão demora mais do que? E raio 3, né? A reta R, vamos lá, a reta R, x0, y menos 11, y0, y menos 11 também. X for 0, y é 11, menos 11. Então, ela tá lá embaixo. Tá, eu sei que ela tá aqui, ó. Ela vai ficar lá pra baixo, na verdade. Ela tá mais ou menos aqui, ó. Tá? Só que bem mais pra baixo. É indiferente. Bom, 8 mais raiz de 3 sobre 2... Raiz de 3, aliás, 8 mais 3 vezes 1,4, deixa eu fazer uma continha aqui. Mais 8 igual dividido por 2. 6,1. 4, 5, 6. Ó, esse primeiro ponto aqui, o x está aqui, o y está aqui, ó. Não é esse. Porque o outro é 4 menos 3. 3 vezes 1,4.
Ué. Agora deu nó. É isso mesmo. É o negativo. Ah, esse é o Y. Eu tô vendo errado. Pessoal, tá acabando já, tá? Ó, é 8 menos 3 raiz de 2. Deixa eu ver aqui, ó. 3 vezes 1,4 menos 8. Vai dar 3,8. Isso, ó. Tá aqui, ó. 3,8. É alguma coisa aqui, ó. É que a reta minha que não tá legal. Mas ele tá mais ou menos aqui, ó. Então a reta ela vem mais ou menos mais pra cá. Como faltou espaço, não deu pra posicioná-la corretamente. Mas ela estaria mais ou menos assim, ó. Tá? Só que lá pra baixo. Então é um ponto que tá mais ou menos aqui. O mais próximo dela. Bom, gente, qualquer forma é esse daqui, ó. É o X, esse X e esse Y aqui. Que é o que tá embaixo. Que é o que tá mais próximo dela. Ele pede o mais próximo. Logo, seria o ponto 8 menos 3 raiz de 2 sobre 2 e 4 menos 3 raiz de 2 sobre 2. Mas a resposta está diferente, porque ele fez algum cálculo invertido, algum outro cálculo que chegou numa outra uma solução equivalente. Só que ele coloca a raiz no denominador, se você racionalizar vai dar na mesma. Tá bom? Pessoal, é uma questão mais complexa, então acabou estendendo um pouco mais, beleza? Ó, tira um print aí e até o próximo. Valeu!